Então, gente, hoje é a nossa quarta mesa redonda, e hoje nós vamos estar falando sobre a organização dos ambientes acadêmicos para as aulas presenciais. Vamos falando das salas de aula e organização geral do funcionamento do curso da escola. Os horários, sobre os horários, cantina, elevador, biblioteca, como tudo deve estar voltando ao funcionamento, né? E nossa primeira fala vai ser com o professor Gustavo Meirelles, que é coordenador da UFOP, da medicina da UFOP, certo? Por favor, professor, se apresenta. Tá. Obrigado, Viviane. Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Meirelles Ribeiro, eu sou professor de Anatomia Patológica do curso de Medicina da UFOP. Atualmente eu sou coordenador do curso da UFOP também, e é um grande prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Como eu havia dito, eu vou fazer algumas reflexões, né, sobre o retorno às aulas presenciais, né, após a pandemia, e o objetivo dessa apresentação seria mais assim reunir algumas das diretrizes e das conversas que já foram feitas até o momento. Esse é um tema que está sendo muito trabalhado, principalmente no último mês, né? A gente tem visto assim vários webinars sobre o retorno das aulas, e é um tema que está sendo discutido tanto para se pensar a volta às aulas no ensino superior, como também em outras esferas do ensino, né? No ensino fundamental, no ensino médio, e existem várias diretrizes que abordam esses retornos, considerando a educação como um todo, considerando a educação do ensino superior, e os cursos de medicina, né, tem algumas particularidades, a gente vê algumas reuniões também sobre esses assuntos. Então, eu acho que fica muito cansativo e pouco produtivo a gente ficar pensando assim, né, se a gente tem que usar álcool gel, face shield, né, são coisas que estão escritas nos protocolos. E eu fiz depois um resumo no final, com referências, né? E onde acessar, eu vou mandar depois essa apresentação para o grupo. Eu acho que eu não queria falar assim, muito sobre essa organização, mas falar sobre aspectos gerais. Eu vou começar falando sobre o parecer número 11 do Conselho Nacional de Educação, né, que ainda está para ser homologado, que considera que, quando a gente pensa no retorno às atividades presenciais, além dos cuidados sanitários, né, a gente pensa muito mesmo, né, de falar assim, quais são os equipamentos mínimos, né, como que a gente vai oferecer sabão, álcool gel, né? Mas a gente precisa estar atento também aos aspectos pedagógicos. É muito importante a gente ter essa ideia de que existe a necessidade de uma capacitação, né, de toda a comunidade acadêmica para que a gente possa conseguir estruturar esse retorno. E é importante também considerar que esse retorno ele precisa ser gradual e que é necessário a gente articular a possibilidade de fazer um ensino híbrido, que vai ser muito difícil a gente imaginar um retorno presencial como era antes, né, no sentido de todo mundo voltando junto e a escola cheia, com todo mundo saindo, chegando junto, saindo junto. Então, é necessário pensar em várias estratégias. Bom, uma das palavras que a gente mais ouve, né, quando a gente fala de retorno é em equidade. Então, o direito a todos à educação é um desafio muito grande quando a gente pensa em qualquer atividade relacionada ao retorno, mesmo que seja remoto, né? Então, uma grande preocupação das escolas é pensar, né, na possibilidade de acesso, por exemplo, à internet, né, a equipamentos, e várias escolas, inclusive a UFOP, já fizeram levantamentos, né, sobre
essas condições dos estudantes para ter o acesso remoto. Mas quando a gente fala de retorno presencial, existem muitas coisas que a gente precisa pensar também, né? Falando de alguma experiência também de outros países, né, existem vários relatos que falam, né, sobre métodos, sobre procedimentos, sobre questões que envolvem esse retorno, né, e são úteis para a gente pensar também no nosso retorno. Mas eu gostei muito, né, de uma abordagem que foi feita num webinar da ANEC, que é a Associação Nacional de Educação Católica Brasil, né, com a Denise Herd Afonso, que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que ela colocou, né, que além dessa esfera biomédica, né, de prevenção, que a gente pensa muito quando a gente fala de retorno, né, então a gente pensa nas barreiras físicas, né, nas profilaxias, tratamentos, né, e outras ferramentas, né, principalmente testes diagnósticos, né, então fala-se muito na testagem, né, maciça de estudantes. É importante a gente pensar que esse retorno ele envolve outros atores, né, que estão na comunidade. Então, quando se fala em retorno, sempre, né, tem se falado também em articulação com a comunidade. Acaba que o retorno, vamos pensar agora numa escola de medicina, num curso de medicina, esse retorno ele acaba sendo muito solitário, apesar dele ser coletivo. A gente pensa que ele é coletivo quando a gente pensa que ele tem que ser articulado, né, com o município, com as leis municipais. A gente estava falando agora do retorno, né, da abertura do comércio em Belo Horizonte nessa semana. Então, isso acontece em momentos muito diferentes entre as cidades, né, e um exemplo interessante é a cidade de Ouro Preto, né, onde eu estou, que tem a 10 quilômetros daqui uma outra cidade, que é Mariana, onde nós temos um campus também, né, o FOP tem o campus Ouro Preto e o campus Mariana, e a pandemia se comporta de uma maneira muito diferente nessas duas cidades. Então, é fundamental a gente considerar, e isso é uma coisa que a gente vê muito entre os estudantes de medicina, porque eles conversam muito, né, entre si, e aí falam assim, a ciências médicas já voltou, a gente não vai voltar, né, e a família também cobra muito, né, a questão da retomada das aulas, e as pessoas se esquecem, né, que as ciências médicas está em Belo Horizonte, né, tem uma estrutura diferente da UFOP, e assim também de outras cidades que têm escolas de medicina, né. Então é importante a gente pensar como, né, nesse círculo aqui que fala sobre a prevenção comportamental, né, como que as pessoas estão se comportando na cidade em relação, né, ao distanciamento social, né, ao isolamento de casos, né, como se as pessoas fazem automonitoramento, se elas têm consciência de como que essa doença se manifesta, né, enfim, a questão estrutural também, né, então, questões que estão relacionadas com a legislação local, né, com insumos que são necessários para essa retomada, né, como que está a situação dos leitos nas unidades de saúde. Outra questão que é importante é a gente pensar, né, quem é essa escola, né? Então, faz muita diferença se ela é uma escola pública ou se ela é uma escola privada, né? No caso, a escola privada, ela tem uma forma de mobilizar recurso muito diferente da escola pública, né? Isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Dependendo da saúde econômica dessa escola, né? Mas ela pode, né, mobilizar recursos, às vezes, de uma forma mais rápida, mais eficiente do que uma escola pública. A questão da estrutura, né? Quando a gente pensa numa universidade que tem, às vezes, por exemplo, como é o caso da Universidade de Ouro Preto, que tem 3 campi, né? Então, a gente tem um campus que é aqui em Ouro Preto, um que é em Mariana, que é perto daqui, mas, como eu falei, tem uma estrutura, a cidade tem uma estrutura muito diferente, e uma em João Molevade, né? Com cursos diferentes. Então, curso de medicina, que é um curso essencialmente prático, né?
A questão também de cenário, né? Então, nós não temos hospital próprio, os nossos cenários são cenários que a gente faz convênios, alguns deles, inclusive, em Belo Horizonte, né? E a questão da localização, que eu já falei aqui também. Então, a gente percebe que, quando a gente fala no retorno das aulas dos cursos de medicina, nós não podemos juntar muita coisa, mas a gente pode pensar em processos, né? O que é necessário, e eu acho que é isso que é o fundamental da gente discutir aqui, para que a gente entenda melhor, né, como fazer um protocolo que vai ser da própria universidade, né? E aí eu trouxe alguns exemplos, falando de uma forma muito superficial. Como eu já falei para vocês, eu vou deixar depois alguns protocolos, né, protocolos brasileiros, protocolos da Organização Mundial de Saúde e de outros, né, do CDC, etc. Que eu acho que vale a pena olhar com mais detalhe, né? Senão a gente vai ficar falando muito detalhe aqui, e ainda mais detalhe teórico, né? Bom, mas pensar então, né, como eu já falei, da estrutura de saúde do município, né, questões que envolvem alimentação, né? Então, por exemplo, aqui no campus a gente tem um restaurante universitário, que é o Bandejão, né, que tem uma aglomeração muito grande no horário das refeições. A gente tem algumas lanchonetes, a gente tem restaurantes também dentro do campus, né? A gente tem um conjunto de restaurantes no entorno da universidade, em que muitas pessoas se alimentam ali. E a gente tem também pessoas que alimentam em casa, né? Almoçam em casa. Quem são essas pessoas? Quantas são? Né? Qual é o movimento desses restaurantes e lanchonetes, né? A questão dos transportes, transporte coletivo, né? Como está funcionando na cidade, né? A questão da moradia. Aqui em Ouro Preto a gente tem uma grande parcela de estudantes que moram nas repúblicas, é uma tradição. Nós temos repúblicas que são da própria universidade, que abrigam esses alunos. A gente tem estudantes que moram em grupos, né, em apartamentos alugados, e a gente, com certeza, teria um impacto muito grande, nós teremos um impacto muito grande no retorno dessas atividades, porque é um número elevado de estudantes que vêm de outras cidades, de outras regiões, e que vão chegar nas cidades. Isso causa um impacto sanitário muito grande, né? Então é importante pensar de onde essas pessoas vêm, como elas vão chegar aqui, né? Se elas vão ter um período de isolamento para depois chegarem na cidade, né? A gente sabe que a educação superior, ela tem essa característica, né? Ela é um pouco mais móvel em relação à educação básica. Então, quando a gente tem no ensino, por exemplo, fundamental, né, escolas que são de bairros, né, e de cidades, quando a gente fala em ensino superior, a gente fala de estudantes que chegam de várias regiões do Brasil, né? As características inerentes da pandemia, já falei disso, né, ela se comporta de formas diferentes, né, a pandemia está se interiorizando, chegou agora já há algum tempo, né, no interior. Então, as capitais, as cidades grandes estão em momentos diferentes em relação às curvas, né? Enfim, são todos fatores externos que precisam ser levantados de alguma forma sobre a forma de questionários ou, né, de pesquisa, para a gente conhecer, e muitos desses dados estão disponíveis já pelos levantamentos que a gente tem na Prograde, né? Os fatores internos também entram, né, a questão da alimentação, né, então como que as pessoas circulam dentro do campus, né, a estrutura física. Então, uma estrutura de um campus, né, ele funciona de uma forma diferente de por exemplo, de uma escola, de uma faculdade, né, que tenha só aquele prédio, né. Então, assim, é como se fosse uma cidade mesmo funcionando, com uma comunidade mais ou menos relacionada com a educação ali daquele campus, né? O controle, a comunicação e o controle de presença. Então, uma das coisas que eles tem sido falado muito, né, é de um controle rígido,
em relação às pessoas que entram no campus, as pessoas que vão, que estão presentes, né? Então, a presença, por exemplo, na sala de aula, para que, caso haja, por exemplo, algum caso, né, essas pessoas sejam comunicadas, as demais que estavam presentes, por exemplo, na sala de aula, sejam comunicadas de que elas potencialmente tiveram contato, né, com o caso. A estrutura de TI em relação às aulas remotas, em relação à sustentabilidade desse sistema que fica muito carregado em relação às transmissões de aulas e também atividades que são feitas via sistema, né, via plataformas. A estratégia de oferta, então, eu acho que praticamente todo mundo é um consenso, né, de que o retorno deve ser híbrido, né, colocando só as atividades mesmo práticas, presenciais. A flexibilização curricular, né, o calendário acadêmico e os horários, então, desde os horários de aula, que precisam, por exemplo, começar de uma forma mais variada, né, então, assim, todo mundo chegando junto é um risco muito grande, então, né, determinadas turmas vão começar, por exemplo, às 7h30, outras turmas começam às 8h30, o horário, os intervalos também acontecem em tempos diferentes, e as rotinas de higiene, né, que aí entraria nesse rol de medidas, né, que envolvem desde materiais, né, como sabão, álcool gel, né, equipamentos de segurança e também preparo de equipes, né, de limpeza para que isso aconteça. Então, aqui só um exemplo, né, de que esse planejamento ele precisa acontecer, né, com levantamento de dados, né, depois com capacitação de várias pessoas da comunidade. Quando a gente fala em comunidade, a gente tende a pensar muito nos alunos, né, mas é muito importante pensar que tem professores que, por exemplo, podem morar sozinhos com um filho, né, e estão sem ninguém para cuidar desse filho. Então, dar uma aula, né, com um filho de 3 anos é uma coisa muito complicada, né? Pensar também nos funcionários, né, no deslocamento, na forma como eles vão trabalhar, né? Então, nos fornecedores, né, nas equipes de apoio, então, lanchonetes, as pessoas que estão envolvidas nisso, né? E nas adaptações, né, as adequações, então, pensar, né, como que esses ambientes precisam ser trabalhados, desde distância, por exemplo, entre carteiras, né, que em geral estão preconizando 1,5 m, até rotinas mesmo, né, e ar-condicionado, janela aberta, coisas desse tipo, para depois chegar no processo de retomada. Aqui seria uma outra forma de pensar também, só para ilustrar, né, que envolve, né, a questão das políticas, né, das questões um pouco mais amplas em relação à comunidade, mostrando que não é possível a gente pensar no retorno tendo como foco o estudante e a sala de aula onde ele vai entrar. É uma coisa bem maior que isso. Aqui só para colocar, né, que a gente foca demais na comunidade escolar considerando os estudantes, mas é muito importante a gente levantar dados, né, sobre os professores em relação aos grupos de risco, né, afastamento. A gente sabe que existem muitos professores que estão acima dos 65 anos nas universidades, né, e que têm comorbidades também, inclusive a questão de sobrepeso, né, que é uma coisa que não é difícil da gente encontrar e que funciona como um fator de risco também. Diante de todos esses desafios, né, a gente precisa continuar pensando, né, nessa promoção de equidade. Então, essas pessoas que estão fora desse processo, por algum motivo, principalmente questões relacionadas à saúde ou relacionadas a questões econômicas, né, e financeiras e culturais, elas precisam, né, ter a garantia de que isso vai ser ofertado num segundo momento, né, essas ofertas que a gente promove agora com esse retorno terão que acontecer também num segundo momento para quem estiver de fora agora, né?
Bom, dos vários protocolos que eu vi, né, me chamou mais atenção um que está muito relacionado, né, com o nosso ambiente, porque a UFOP está não só, né, é uma instituição brasileira, mas também federal, né? E aí eu queria mostrar também algumas coisas desse protocolo, né? Mas que não é suficiente para a gente pensar, sob o ponto de vista de gestão, né? Como trazer essa retorno às aulas. Então, eu vou fazer só algumas pinceladas, tá? Para não ficar muito extenso, né? Aqui nesse item que considera as questões de grupos de risco, né, que inclui, né, servidores, colaboradores, né, além dos alunos, né, aqui me chamou a atenção essa questão aqui da obesidade mórbida, né, sendo que a gente sabe que o grupo de risco é de sobrepeso, né, além disso, considerar que existem pessoas, né, várias pessoas que são responsáveis por cuidado de outras pessoas, né, que tiveram a possibilidade de um diagnóstico de COVID, né, ou que são vulneráveis. Então, quando a gente considera a comunidade, a gente pensa também que ela se estende além, né, das pessoas que frequentam o campus, mas também de pessoas que convivem com essas pessoas que frequentam, né. A questão do laboratório, né, chamando atenção para essa diretriz, né, que é pedido para um equipamento de proteção individual um pouco maior do que o habitual, né, que além do jaleco e da máscara também o uso da touca, né, e uma coisa que eu achei muito complicada, né, pensar em limpeza e desinfecção do ambiente a cada 2 horas, né, a gente tem muitos laboratórios, e a gente pensar qual seria a possibilidade de fazer esse procedimento. Para mim, assim, foi uma coisa nova que eu li, né, mas de repente é por aí, né, tem que ser por aí. Nos cenários de prática de saúde, né, chamar a atenção assegurar as condições adequadas para supervisão e preceptoria, né, no caso da UFOP a gente tem realmente muitos atores, né, que participam do nosso processo, que não são professores da UFOP, né, que são profissionais de saúde das unidades básicas ou de hospitais, né? Pensar na variação que existe, né, no uso de EPIs de acordo com a especificidade da atividade. Então, se está num ambiente que tem aerosol, se está em um ambiente de COVID, né, ou se está num ambulatório. E no caso, as rotinas de limpeza, né, e desinfecção seriam após a utilização de cada usuário. Eu já estou quase acabando, tá? Não vou demorar muito, não. Bom, muito importante, né, a gente pensar aqui nessa questão da capacitação, e quando a gente fala, né, de capacitação, voltando de novo a pensar na comunidade, né, como além, né, de professores, né, porque é muito importante, e lembrando, inclusive, dos trabalhadores da área de limpeza, né? Então, assim, é muito importante ter essa consciência do que é necessário fazer, né? Eu tenho visto já vários colegas falando de outras escolas sobre retorno de internato, por exemplo, que estudante fica no postinho de enfermagem com a máscara no queixo, conversando, né? Ou quando entra num ambiente que não tem paciente, relaxa as medidas, né? Agora há pouco a gente estava conversando aqui falando sobre estudante fazendo aglomeração. Oi? Então, é importante manter essa vigilância e essa consciência, porque ela realmente não existe ainda na nossa rotina, né? É importante também, né, a elaboração de relatórios periódicos, né, situacionais, que aqui nessa diretriz são atribuídos aos coordenadores dos cursos para encaminharem de 15 em 15 dias aos pró-reitores, né. E aí, para finalizar, né, pensar também nas questões pedagógicas, né, então,
uma proposta de ensino híbrido, né, que permite a presença de alunos em números reduzidos presencialmente, que intercala com momentos que eles estão remotamente, tanto síncrono quanto assíncrono, né? A construção de planos de contingência. Então, quando a gente fala de cenários que estão relacionados, por exemplo, com o UBS, né, que estão relacionados com a saúde municipal, é importante a gente pensar, né, na articulação, por exemplo, com o Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino e Saúde, COAPS, que nas escolas que possuem, né, como é o caso da Escola de Medicina, né, ele permite uma intermediação por meio, inclusive, de documentos, né, para se combinar esse retorno, né, a data, quantos alunos podem ir, enfim, se não com a Secretaria de Saúde, né, Municipal de Saúde. A revisão e aprovação de planos de ensino, então, nesse nível de mudança, de alteração, né, isso não constitui uma mudança no projeto pedagógico, então é uma coisa mais fácil de ser feita em nível de coordenação, o colegiado pode, né, autorizar, mas também, às vezes, a necessidade de revisão de projetos pedagógicos, né? A gente viu uma experiência agora da UFMG, que retornou essa semana, né, com as atividades teóricas. Eu não sei se eles fizeram, não cheguei a conversar com a Tassiana para ver como que eles fizeram esse ajuste, sob o ponto de vista burocrático, né, mas quando a gente faz uma alteração, por exemplo, que a disciplina pode ser concluída, não sei se é o caso da UFMG, tá? Mas concluída só no seu módulo teórico, né, seria uma alteração no programa da disciplina, né? E aí isso aí traria, então, a necessidade de fazer uma revisão do projeto pedagógico, né, com uma estrutura um pouco mais complexa que o colegiado não tem autonomia para fazer. E para debater esses assuntos e buscar essas decisões, né, sob o ponto de vista do curso mesmo em si, né, a articulação do colegiado com o núcleo docente estruturante, quando a gente pensa numa instituição pública, né, ou do próprio NDE nas instituições privadas. E aí, só para fazer uma inclusão aqui dos internatos, né, que não funcionam como disciplinas no sentido mais restrito, a gente está falando aqui de retorno às atividades presenciais, das disciplinas que não são estágios, né, o internato é estágio, mas também, como ele é uma disciplina, ele também está sujeito a essas alterações burocráticas, né, no plano de ensino e no programa da disciplina, inclusive com algumas escolas, né, questionando a necessidade de alterar a carga horária no sentido de otimizar o fluxo desses internatos. Não é o caso da UFOP, a gente optou por manter a carga horária original, ainda mais considerando a possibilidade do estudante formar com 75% só da carga horária, que no nosso caso a gente permitiu, né? A necessidade de inversão de oferta, então, tem cenários que têm possibilidade de abrir, por exemplo, nosso internato de pediatria e de ginecologia e obstetrícia está para começar nos próximos dias, provavelmente no máximo daqui a uns 10 dias, e, por exemplo, saúde mental está difícil de começar. Então, se de repente a gente não consegue voltar com a saúde mental, a gente pode oferecer pediatria ou ginecologia e obstetrícia, depois que finalizar esse estágio que começa agora, para outros alunos, né? Isso aí vai exigir, então, um planejamento para a gente redesenhar o caminho desses estudantes para não congestionar no futuro, né? E a necessidade de um retorno gradual, e pensar como é esse retorno gradual, né? No caso dos internatos, nós vamos fazer isso, o 11º período. O 12º já formou. O 11º período começa agora, em seguida, provavelmente, o 10º período e depois o 9º período. Aqui, numa apresentação que eu vi
de um webinar, eu achei muito interessante esse artigo. Eu não vou entrar em detalhes, é só falando sobre algumas formas, né, de ensino híbrido, né, o suplementar, que é o mais comum, que a gente faz o presencial, e uma parte complementa no online, mas também outras estratégias, né, eu vou deixar também nas referências, para quem quiser depois dar uma lida, eu acho que é um artigo bem interessante. Bom, era isso que eu tinha para falar. Aqui estão as referências com os acessos. Todas as referências que eu estou deixando aqui tem o link para vocês acessarem. Eu vou mandar depois para nosso grupo o PowerPoint. E muito obrigado. Está com o microfone desligado. Aham, aqui. Agora está falando? Tá. Está escutando? Obrigada, Gustavo. Muito obrigada. Agora nós vamos ter a professora Cristiane Correia, que vai estar falando da prática mesmo, né? no hands-on. A professora, você se apresenta, Cristiane, fazendo favor? Apresento. Só compartilhar aqui a tela. Meu nome é Cristiane, né? Eu sou professora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Minha formação, né? Eu sou bióloga, tenho mestrado, né, em bioquímica e imunologia, e meu doutorado foi em imunologia. Só que mais recentemente a gente fez uma pós-graduação, né, que até o Rodrigo que coordenou, que foi justamente na área de educação na saúde. Então, foi muito importante, né, essa pós-graduação, justamente nesse momento, né, que a gente estava tendo essa entrada aí da pandemia, que facilitou muito para a gente em todos os aspectos, assim, né, que foi super importante para a instituição como um todo, porque teve uma capacitação de professores antes da gente imaginar que existiria essa pandemia, né? Então, a gente treinou e já foi direto para a prática, porque foi uma coisa extremamente rápida, né? E aqui eu vou apresentar, né, como que foi a organização dos ambientes das ciências médicas para as aulas práticas presenciais. Deixando bem claro, né, que lá a gente não retornou com atividade teórica, a gente retornou apenas para as aulas práticas. Isso tudo foi decidido, né, depois que o MEC, né, ele soltou a portaria falando que realmente a gente não ia poder fazer reposição de aula prática. Na verdade, era uma coisa que era bem esperada, né, pelo corpo, assim, de quem, principalmente quem é da área da saúde, já estava esperando que a gente não ia poder fazer essa substituição. Então, visto esse cenário em que a gente não teria como fazer a substituição dessas aulas práticas, a gente só teria um meio de fechar esse primeiro semestre, né, que já havia se iniciado quando a gente entrou na pandemia, que era fazer realmente cumprir essas aulas práticas que a gente estava devendo. Então, eu acho que foi um choque, né, para todo mundo realmente, né, quando a gente começou a ter os primeiros relatos desse coronavírus, né, que a gente tinha aquela sala de aula toda cheia de aluno e de repente as nossas salas de aula ficaram totalmente vazias, né, e a gente passou direto para esse ensino remoto, né, então a gente fala que a nossa educação entrou em quarentena nesse momento, né, e é uma coisa que foi muito preocupante, né, porque se tem uma certeza que a gente tem que ter, que a educação não pode parar. Então, a gente teve uma estratégia que a gente julga até que foi bem rápida, né, porque no cenário geral a gente conseguiu agir com facilidade, que aí o Gustavo falou várias coisas aqui que eu vou pontuando ao longo da apresentação, mas antes aqui, se eu só colocar o objetivo que eu foquei, o primeiro, né, como eu falei anteriormente, é compartilhar essa experiência prática das ciências médicas, né, de Minas Gerais, visto que nós somos a primeira faculdade do Brasil a retornar às aulas práticas presenciais. Mas mais do que isso, a gente também precisa refletir, né, a respeito dessas ações que nós adotamos para o retorno dessas aulas práticas. E, no final, com certeza, a gente quer aperfeiçoar todo tipo de estratégia, né, de ensino que a gente vai adotar pós-pandemia, né, durante a pandemia e pós-pandemia, porque eu acho que tenho praticamente certeza que aquele antigo normal a gente nunca mais vai ter. Então, essa é uma mudança que realmente vai manter muita coisa, e a gente já está refletindo, né, no que foi positivo, o que vai mudar, o que a gente ainda vai conseguir manter. Então, tem muita alteração dentro de todo esse processo. Então, aqui eu vou tentar dar um relato
prático do que aconteceu, né? Então, no cenário geral, né, das ciências médicas, no dia 11 de março foi declarada a pandemia, né, pela Organização Mundial de Saúde, e já no dia 16, as ciências médicas entrou em paralisação. Então, a gente cessou todos os tipos de atividade. Aí a gente começou, né, nesse tempo, a gente ficou uma semana parado, basicamente, e na segunda semana a gente já entrou com EAD, né? Então a gente retomou as atividades teóricas, justamente para tentar cumprir a carga horária teórica, né, antes do retorno dessas aulas práticas. Aí a prefeitura, né, ela teve uma redução lá da flexibilização e a gente começou com um retorno progressivo no dia 17/6, ou seja, a gente ficou aí praticamente 3 meses parado, né, só com EAD, só com as disciplinas teóricas. Só que, logo em seguida, no dia 26/6, o Calil já recuou na flexibilização, visto o aumento do número de casos do Covid, né? Então, começou a aumentar e ele resolveu reduzir. E aí, ele manteve só os serviços essenciais. Com isso, as ciências médicas teve uma nova paralisação já no dia 29. Então, a gente começou, ficou aí, né, 10 dias tendo aula, sentiu, foi uma experiência muito importante, que eu vou relatar, assim, que foi um retorno que eu acho que foi muito importante para a gente ver o que estava acontecendo, e agora a gente está aguardando, né, com o comunicado de ontem do Calil, a gente, né, já está planejando retomar as aulas práticas de novo para a gente finalizar esse semestre. Então, aqui está aguardando, porque a gente ainda não tem um comunicado oficial, né, de que as aulas práticas vão voltar, mas agora, com essa nova estratégia da prefeitura, a gente tem grande chance de retomar as nossas atividades. Então, a primeira coisa, tá, que percebeu, num programa de retorno de aulas práticas, aliás, num programa de retorno presencial, tá, a chave de ouro é realmente uma comunicação efetiva, tanto com o discente, quanto com o docente, quanto com os colaboradores, que foi isso que o Gustavo ficou falando aqui, né? A gente tem que pensar na nossa comunidade como um todo, né? Então, a gente tem que ter uma comunicação muito efetiva. Todos os passos têm que ser deixados bem claros, porque nessa pandemia é muita gente vivendo num período de incerteza, né, de ansiedade, de tensão. Então, quando você propõe, né, para essa pessoa, tá, voltar a uma atividade presencial, a gente teve casos, por exemplo, de aluno que ficou 3 meses sem sair de casa, ele não saiu para ir no supermercado, não saiu na rua, não pisou na rua, ficou 3 meses só dentro de casa. Então, quando a gente propõe para esse aluno, no caso, sair de casa e voltar para a nossa instituição, ou seja, voltar para a atividade presencial, a gente tem que ter uma comunicação muito efetiva com ele, porque a gente tem que dar segurança para esse retorno, tanto para o colaborador quanto para o professor, todo mundo tem que voltar tendo essa sensação de segurança. E isso a gente conseguiu, quando eles voltaram, eles tiveram essa sensação de que realmente a gente tinha se preparado de uma forma efetiva para receber eles. Bom, dentro dessa comunicação, a gente não pode só preocupar com o ambiente da instituição, a gente tem que preocupar com mais coisas além de só lá dentro. Então, a gente, nesse comunicado, que foi um programa de retorno, né, das atividades laboratoriais, a gente tratou de outros temas também, como, por exemplo, as orientações gerais para deslocamento, casa, instituição, casa, né, orientando mesmo, como você tem que sair de casa, se você vai pegar transporte público, quais são os cuidados que você tem que ter, quando você chega na instituição, qual o cuidado, quando você voltar para casa depois de assistir a aula, o que você deve fazer, né, com relação ao objeto, com relação à roupa, ou seja, os cuidados mesmo que ele tem que ter. Por mais que isso esteja sendo amplamente divulgado, né, para a nossa sociedade, a gente não pode considerar que isso é uma coisa já conhecida por esse nosso público. A gente tem que informar e a gente tem que educar e conscientizar todo mundo que está indo para lá. E aí entra também naquela questão de capacitação, né? A gente precisa capacitar muito bem os nossos professores, os nossos colaboradores e instruir de forma bem efetiva os nossos estudantes. Então, a gente, antes do retorno, a gente liberou esse programa para os alunos, para eles saberem como que eles teriam de se comportar, assim, esse comunicado, ele foi mandado tanto para aluno quanto para professor, tá? Todo mundo teve acesso
justamente para fazer um retorno com maior segurança. E aí, como que a gente se preparou, né? Que é o que todo mundo ficou super curioso, querendo saber realmente como foi essa preparação. A gente teve várias estratégias, tá? Aí, depois a gente vai falar isso, que o Gustavo tocou num ponto muito importante, né? Nós somos uma faculdade, é muito diferente de uma universidade, de um campus, né? Porque a gente considera, tá? Por mais que as ciências médicas, né? Ela tem a parte do hospital, tem a parte do internato, tem a parte do ambulatório, a gente tem um prédio principal. E esse prédio, né, ele foi, antes a gente tinha as aulas teóricas e práticas lá. Como a teórica continua em EAD, a gente manteve esse prédio, toda a nossa área, só para aula prática. Então, a gente transformou sala de aula em laboratório, tá? E aí que entra aquela questão, né, que precisa de investimento, precisa de uma preparação, de todo um planejamento prévio para executar essas atividades. Lá na faculdade, a gente fala que a gente tem um grande privilégio, né, que nós temos a ISO 9001, a gente é credenciado na ISO, e isso traz uma organização muito grande, né, já ensinou a política da faculdade, já tem esse planejamento prévio de todas as atitudes, e isso favoreceu muito nesse momento de pandemia. Então, o que a gente fez lá, tá? A gente organizou o retorno das aulas por turnos. Então, a gente tem 3 turnos. Tem o turno da manhã, o turno da tarde e o turno da noite, tá? E para isso, quando você estabelece esses 3 turnos, você começa a fazer um segundo passo, que agora você tem que fazer o quê? Dentro desses 3 turnos, você precisa elaborar os horários, né? Que foi aquela questão. A gente discutiu muito, por exemplo, isso que o Gustavo tinha falado, de começa um aluno 7, o outro vai começar às 7h30, a gente viu que isso não seria necessário para todos os laboratórios. Que isso, por exemplo, no laboratório de simulação, adotou horário diferente, mas que não precisava ser para todo o prédio. Então, a gente colocou um horário lá, por exemplo, de 7 a meio-dia. E o nosso prédio, né, nós temos 6 andares com laboratórios. Então, os alunos, eles são divididos aí nesses andares, de maneira que você tenha um equilíbrio, né, que você não sobrecarregue demais nenhum dos andares. E aí, para você ter essa gestão de quantos alunos você vai ter por andar, você tem que fazer a alocação das turmas nas salas. Então, a gente fez o horário, a partir do horário a gente viu quantos laboratórios que a gente ia precisar, quantas salas de aulas a gente ia precisar transformar em laboratório, e como que a gente ia alocar esses alunos dentro do nosso prédio, tá? Para isso, então, a gente fez uma preparação de laboratório, como eu falei aqui, a gente realmente construiu laboratórios novos que exige um suporte financeiro por trás disso tudo, né? Vou citar como um exemplo aqui um laboratório que se tornou bem crítico durante a pandemia, né? Eu acho que na maior parte das instituições de ensino na área da saúde, a gente dá aula, né, naquelas que são privilegiadas, a gente sempre deu aula com um microscópio para 2 alunos, né? E isso, para mim, era super de praxe, né? Na UFMG a gente sempre teve aula assim, e nesse dado momento a gente não poderia mais fazer isso, né? A gente não pode colocar 2 alunos num único microscópio. Então, agora a gente precisava de microscópio para uso individual, né? E isso exige mais investimento, porque a gente teve que fazer a aquisição desses microscópios. E aí entra a questão até dos fornecedores, né? Porque ninguém está preparado para fornecer tanto equipamento assim de uma única vez, sendo que grande parte das empresas, a gente viu isso, tinham desligado seus funcionários. Então, quando a gente ligava pedindo reagente, suprimento, eles falavam, como que a gente atende? A gente está sem equipe, né? E era uma coisa que a gente nem costuma pensar antes de começar esse planejamento. Mas foi tudo dando certo, a gente conseguiu fazer esses investimentos. E aí entra aquela outra coisa, né, que o Gustavo também tocou aí na apresentação dele, que é você planejar todo o processo de higienização. E esse processo, gente, ele precisa ser muito minimalista, ele precisa ser um processo muito organizado. Porque quando você coloca o aluno lá, você tem que garantir que aquele espaço que ele esteja usando já tenha sido higienizado. Ou seja, quando ele entrar lá, não tem como ele acompanhar essa higienização, então você tem que fazer uma capacitação de forma bem consciente, né, e conscientizar até aquele colaborador da responsabilidade que ele tem ali,
para que você garanta que o seu professor vai chegar no ambiente que esteja higienizado, assim como o seu aluno também. Então, esse processo de higienização, ele tem que ser muito, muito bem preparado. Além disso, a gente teve uma limitação do número de pessoas no prédio, tá? As ciências médicas, como eu falei, a gente atua hoje, né, em 6 andares, porque o 7º andar é o Teatro Feluma, né, então lá a gente não tem aula, a gente já teve até algumas reuniões lá, mas lá a gente não tem aula. Então, a gente vai considerar, nesses 6 andares, a gente deixou no prédio entrar 200 alunos por turno, tá? A gente não recebe mais de 200 alunos por turno. Só que para isso, então, o que a gente fez? Nesses turnos, cada aluno que entrar no nosso prédio, ele vai ter 6 horas aula, né, que aí dá uns 5 horas relógio, ele vai ter 6 horas aula, tá? E ele não volta no outro turno nesse mesmo dia. Então, ele vai para um turno e não fica para o outro, que aí impacta diretamente nessa questão da alimentação. Ele não vai almoçar na instituição, né? Ele não vai ficar lá para fazer essa alimentação. Ele assiste a aula no turno da manhã e ele volta para casa. E a gente garantiu mais uma coisa também, que esse aluno, ele iria no máximo na instituição 3 vezes por semana. Por isso que tem que ter uma logística nessa preparação dos horários. A gente montou uma comissão, tá, para fazer isso aí, né, colocou controle acadêmico, gestão de carga horária, coordenação de curso, as coordenações de laboratório. Então, a gente, porque lá tem, eu sou coordenadora dos laboratórios, mas a gente também tem a coordenadora do laboratório de simulação. Então, essa comissão tinha todo mundo ali envolvido. Então, esse aluno, ele não pode também ir mais de 3 vezes lá na nossa instituição, porque isso vai garantindo para o aluno, né, ele vai um turno e no máximo 3 vezes, ou seja, ele consegue controlar ali o fluxo que ele vai ter durante aquela semana. E além disso, né, além de considerar todo esse, o número de pessoas total lá, a gente teve de considerar a capacidade dos laboratórios atendendo esse novo cenário. Então, numa reunião que a gente teve com o Simpro, né, que foi quando a gente teve essa autorização para o retorno, que esse retorno ele foi aprovado pelo Ministério Público, pela Secretaria de Saúde, e a gente teve uma reunião online, né, com o Simpro, para que o Simpro também fizesse essa autorização. Nessa reunião, a gente acordou com o Simpro que em cada laboratório não teríamos mais do que 15 alunos por laboratório. Então, você pensa, né, nas turmas que a gente tinha turma geralmente com 30 alunos. O que a gente teve de fazer? Dividir essas turmas, tá? E considerar o espaço que você tem no laboratório. Tem laboratório que a gente não tem nem 15 alunos, tá? A gente tem turma, por exemplo, de 8 alunos por causa da capacidade mesmo do laboratório. Então, tudo isso tem que ser planejado com antecedência. Bom, e para o aluno entrar dentro da faculdade, qual que é o fluxo que a gente seguiu? A primeira coisa que o aluno passa, tá, aí, gente, não é só aluno, tá, desculpa o ato falho, que a gente retornou o EAD agora para o 2º semestre, e a gente está falando muito do aluno, mas aqui é para qualquer pessoa que for entrar no prédio, tá, do colaborador ao professor, ao discente. Então, a primeira coisa que acontece é justamente o quê? Fazer a aferição de temperatura, né, e conferir o uso da máscara. Se ele está usando máscara, tem ainda pessoas que chegam na instituição sem a máscara, e nesse momento, então, na entrada da instituição, a gente fornece a máscara para os colaboradores, a gente forneceu máscara de tecido, né, que eles podem usar, e para os alunos ou professor, a gente fornece a máscara cirúrgica mesmo. Então, ali na entrada, se ele tiver sem, ele já recebe a máscara, afere a temperatura, e aí ele entra. Depois que ele entra e passa por esse processo de aferição, aí a gente tem aí na portaria, né, da nossa instituição, a gente colocou aqui uns totens, né, que é justamente com álcool 70 aqui, aí ele pisa e faz a higienização das mãos, e a gente também colocou tapetes sanitizantes. Aqui ao lado, depois eu vou falar, gente, a gente tem fiscal, tá, que vai orientar esse aluno que ele deve passar pelo tapete, que ele deve fazer a higienização da mão. E aqui ao fundo a gente tem também um saquinho para ele colocar o celular dele, né, para ele deixar isso fechado, porque também esse
equipamento eletrônico, ele vai ser uma das formas de contaminação para esse aluno. Depois disso, esse aluno, ele tem, depois da passagem ali por esse tapete, pelo totem, ele vai ter a orientação das marcações de fluxo. Então, vocês conseguem ver aqui que todos os nossos corredores, que já é corredor de laboratório, eles são sinalizados, tá? A gente colocou setas para direcionar por onde esse aluno deve passar. Nas escadas, a gente colocou setas aqui, tanto, né, para o aluno subir, quanto ele para descer. Lembrando o seguinte, né, a gente não vai ter aluno chegando na instituição ao mesmo tempo que a gente tem aluno saindo da instituição. Então, quando esse aluno ele estiver entrando, né, ele vai seguir o fluxo aqui para a subida, tá? E quando der o turno de saída, ele vai seguir o outro fluxo. Esses espaços, eles são higienizados com frequência aí de 1 hora, no máximo de 2 horas. Elevador, escada, corrimão é higienizado o tempo inteiro, tá? Então, eles têm todo um fluxo ali de higienização para garantir que esses espaços estejam recebendo o tratamento adequado nesse período de aula. Então, quando a gente faz esse fluxo todo, né, aqui no caso da aferição de temperatura, se ele apresentar uma temperatura maior que 37,5, aí ele espera para uma segunda aferição, tá? Porque muitas vezes a gente teve essa prática lá, esse aluno veio andando, veio no sol, então ele pode estar, né, com uma temperatura um pouco mais elevada ali, mas não porque ele está com febre, mas simplesmente por causa dessa exposição. Então, você espera um tempo, faz a segunda aferição. Senão, você já entra em contato com a enfermaria que vai fazer o fluxograma para esse aluno, né? Aí a gente pergunta se ele tem algum outro sintoma. Então, esse processo aí, ele já tem um controle bem acirrado. Depois disso, né, ele faz aquela higienização e é muito importante essa orientação das marcações e fluxo. E aí que a gente entra, né, com a fiscalização de deslocamento. A gente viu que essa fiscalização foi essencial para o sucesso que a gente teve nessa retomada de aulas práticas. E essa... Ai, minha cadeira soltou aqui, gente. Nossa Senhora, até assustei. Essa fiscalização aqui do deslocamento, a gente colocou fiscal e nesse retorno a gente também estava contando com segurança, tá? A gente colocou tanto segurança quanto fiscal, porque esse retorno não foi com... A gente teve essa comunicação efetiva, mas logicamente que algumas pessoas ficaram muito inseguras em retornar, que tanto a gente coloca que esse retorno, a gente, né, aconselha que ele não seja obrigatório mesmo, né, que a pessoa tem que ter essa opção de retornar ou não, porque envolve vários critérios ali, por exemplo, se é de alto risco, ou ele pode ser saudável, mas em casa ele tem uma pessoa que é do grupo de risco, então ele não se sente à vontade de voltar, né? Ou então pessoas que realmente não estão querendo se expor naquele momento. Então, o nosso retorno não foi obrigatório em momento nenhum. Todos os alunos que optaram por não voltar agora, eles têm que ter ciência, logicamente, que eles vão ficar devendo essa carga horária prática, mas que eles vão poder fazer essa carga horária prática mais para frente, numa outra oportunidade, tá? Então, isso foi colocado para todos os alunos. Então, essa fiscalização, ela está tanto ali presente, né, no acesso das escadas, dos elevadores para controlar. Na chegada do discente lá no laboratório, né, esse fiscal, ele orienta ali tanto a respeito das normas, quanto da localização. Todos os nossos fiscais, eles ficavam com um tablet contendo o nome do aluno, o laboratório que ele ia ter aula, né, qual professor que ele ia ter aula, porque isso ajuda a direcionar rapidamente esse aluno para o local de aula. A gente divulga isso antes, tá? A gente libera isso antes para o aluno, mas vários alunos chegavam lá sem ter a menor ideia para onde que eles estavam indo, né? Mal eles sabiam a aula que eles estavam indo fazer ali. Então, todos esses fiscais, eles têm que saber direcionar rapidamente esse aluno, justamente para não gerar aglomeração. Bom, e assim que ele chega no corredor, gente, é muito importante que esse aluno, ele seja orientado a entrar imediatamente para o laboratório. Foi um momento de muita comoção entre os alunos, né? Porque esses alunos já tinham tido aula, né, com os seus colegas, já tem aquelas amizades. Então, quando eles encontram fisicamente ali os seus colegas, eles têm aquela vontade que é super natural, né, que é justamente de querer conversar, de querer abraçar, de querer
aglomerar, né, que era uma cultura nossa, que é super tradicional, e daí a importância desses fiscais, que é justamente você orientar que ali ele não pode fazer isso. E é meio que um retrocesso, assim, mas agora os alunos, eles têm que pedir autorização para ir ao banheiro, né, que também é uma mudança de cultura, que depois eu vou até discutir aqui, e essa mudança de cultura é um dos grandes desafios que a gente vai ter. Então, o aluno, ele tem que comunicar que ele quer ir ao banheiro, e aí o fiscal, ele vai estar lá na porta do banheiro, fiscalizando e respeitando a quantidade de pessoas, dependendo do espaço que a gente tem banheiros lá de tamanhos diferentes. Então, a gente orientou a todos os docentes, tá, a liberar um aluno só por vez de cada laboratório, de maneira que fique muito mais tranquilo você conseguir controlar esse fluxo. Então, são pequenos detalhes que a gente já tem que estar atento, justamente para evitar essa aglomeração dentro da instituição. Bom, além disso, dentro dos laboratórios, a faculdade optou, tá, por todos os alunos receberem o Face Shield, porque a gente já tinha discutido anteriormente e visto que em algumas disciplinas seria fundamental o uso da Face Shield, por exemplo, na anatomia, né? Porque na anatomia, por mais que a gente criou estratégias para ter distanciamento, tem hora que a proximidade do aluno, né, com o professor, ela se tornava essencial. E para isso, então, a gente optou por fornecer a Face Shield. Logicamente, a Face Shield, né, que é uma coisa super importante, né, ela nunca vai substituir o uso da máscara. Então, o uso da máscara é obrigatório, da máscara cirúrgica facial, né, ela é obrigatório o tempo inteiro. Aí a gente, né, o jaleco sempre foi obrigatório. Esse aluno, tá, além dele permanecer com o EPI, ele tem que ocupar o mesmo lugar dentro daquele turno. A gente falou que ele vai ficar ali 6 horas, tá? E aí, Gustavo, entra aquela questão que você falou das 2 horas de higienização, isso a gente usou para os espaços comuns. Mas dentro do laboratório, o aluno, quando ele escolhe um banco aqui para ele sentar, por exemplo, ele sentou nesse aqui. Até o final do turno dele, ele vai ficar sentado nesse banco aqui. Que isso garante que aquele espaço ali que ele usou, ele, vamos colocar assim, ele contaminou, aquele espaço é usado individualmente. Não tem compartilhamento mais, e isso é muito útil. Então, a gente fez todas as marcações aqui eu fiz questão de tirar de um laboratório vazio, que é até o laboratório de anatomia, justamente para vocês verem que a gente foi fazendo as marcações, tá? E a gente foi colocando a carteira ali para os alunos respeitarem esse distanciamento. Mais uma vez, entra aquela questão da cultura, né, que a gente vai ter que orientar várias vezes, porque, por exemplo, o aluno ele tem a tendência a pegar a carteira e querer sentar do lado do amigo que ele gosta, ou fala assim, não, a gente mora junto, não tem problema a gente ficar perto. Mas, quando a gente está tratando do distanciamento dentro da instituição, ele tem que ser respeitado, mesmo pessoas que já têm convívio, né, que aí é uma política interna. Bom, com relação, né, à estrutura do prédio como um todo, os alunos não têm acesso livre, tá? Nem a bebedouro. Então, para a gente funcionar, todos os bebedouros, eles estão fechados, lacrados, sem água. Para isso, eu falei que a gente precisa daquela comunicação efetiva com o aluno, né? A gente pediu para os alunos levarem a própria garrafa com água. Então, cada aluno ele é responsável por levar a sua própria água. Logicamente que a gente fornece, a gente deixa caixas lá com copinhos, né, que são higienizados com copinhos daquela de água mineral, que a gente fornece, mas o aluno não vai ter acesso a bebedouro. O restaurante e a cantina estão fechados, a gente não fornece nenhum tipo de alimentação ali dentro da instituição. Mais uma vez, a gente solicitou aos alunos que trouxessem um lanche rápido, né, para ele fazer nessas 5 horas que ele fica lá dentro da instituição, ele levar alguma coisa para ele se alimentar ali. A gente também fechou os escaninhos, né, os alunos não têm acesso aos escaninhos, justamente porque o escaninho ele vai gerar essa aglomeração, porque o aluno vai querer guardar, tirar coisa, e ele vai, além disso, o escaninho é distribuído ao longo do prédio, ele vai acabar transitando por uma área que não era para ele estar. Então, ele tem aula no 6º andar, ele foi lá no 3º guardar alguma coisa. Isso aí a gente também fechou os escaninhos. Obviamente, né, para a gente, mas não para eles, né, a gente também fechou o diretório acadêmico. E, por incrível que pareça, teve aluno pedindo se ele podia ir lá jogar uma sinuca, que ele estava morrendo de saudade da sinuca, né? Então, assim, é uma coisa totalmente impensável, mas a gente tinha de deixar claro que aquele ambiente estava fechado.
Já a biblioteca, para ele ir na biblioteca, tá? Ele tem um acesso que é por agendamento. Então, o aluno ele vai agendar previamente por e-mail esse acesso à biblioteca. A gente não faz livre demanda, justamente porque a gente não ia ter esse controle de quantos alunos estavam querendo entrar ali, né? Então, para você acessar a biblioteca, você simplesmente manda um e-mail e aí você vai lá entregar um livro ou pegar um livro, mas a área de estudo, né, em comum que a gente tem ali não está aberta, tá? O aluno não pode permanecer lá dentro desse ambiente. Bom, e quando a gente viu esse manual aqui de Harvard, né, que foi ele realmente recomendando esse retorno das aulas práticas, a gente viu que a gente tinha feito esse retorno com muita responsabilidade e foi muito bem respaldado. Então, aqui eu vou colocar só as diretrizes gerais, assim, que foi realmente o que a gente fez, que ele fez nesse manual, ele tem as recomendações, tá? Para a sala de aula, para o prédio, de políticas mesmo, de horário. Então, na sala de aula, foi seguir aquelas práticas de segurança, né? Então, você ter ali a lavagem das mãos, a gente colocou dispositivos de álcool gel em todos os laboratórios, em todas as salas, a gente já tinha isso nos corredores, só que agora a gente colocou dentro da sala também. Além disso, a gente colocou almotolias, reservatórios de álcool dentro da sala, dentro das carteiras, para os alunos terem acesso fácil. A gente fez a instalação de pia para o aluno poder lavar a mão, o aluno e o professor poder lavar a mão dentro da sala de aula também, que isso aí é mais uma adaptação, que antes a gente não tinha sala de aula com uma pia lá dentro. Hoje a gente colocou para facilitar essa higienização das mãos. Então, aí, da sala de aula, ele recomenda realmente seguir essas práticas de segurança. Com relação ao prédio, o que ele mais recomenda é justamente aumentar a ventilação natural, né? Hoje a gente trabalha com todas as salas com janela aberta, né, e a porta aberta. A gente colocou dispositivo para as portas não poderem ser fechadas, ele pode fechar, mas durante a aula a gente prende a porta, justamente para ter essa ventilação contínua, porque a janela está aberta e a porta está aberta. Se tiver algum laboratório que seja essencial, né, que o ar-condicionado, por exemplo, tem laboratório que simula bloco cirúrgico, né? Esse laboratório, ele não tem janela. Então, para ele funcionar, a gente tem que fazer a revisão periódica do filtro do ar-condicionado. Você tem que estar trocando sempre esse ar-condicionado, mas lembrando, é dar prioridade para ventilação natural e que garantir que você tenha um fluxo de ventilação bom ali naquela área que o aluno vai falar. Então, a gente já falou que reduziu o número de alunos e aí a gente aumentou essa ventilação. Bom, além disso, que aí foi o nosso, eu acho que vai ser o desafio de toda instituição, é justamente a mudança cultural, tá? Nessa aí eu acho que é o que a gente vai ter que mais evoluir, vai ser nessa mudança cultural. Então, a gente tem aí envolvido, né, política de saúde, de segurança. É importante conscientizar que a responsabilidade ali é compartilhada, né, que a gente está ali para orientar, para conscientizar, mas que ele tem que ser responsável, cada um, o professor, o aluno, o colaborador, qualquer um que esteja participando ali, ele é responsável pela sua própria segurança, porque quando a gente fala parece bem óbvio, né, e quando a gente vai ver lá na prática mesmo, a gente viu várias ações que assustavam, né, que eu até cheguei a falar com os alunos em sala, eu falei assim, olha, a gente pensou em 1000 sis, né? Tudo era se isso acontecer, se aquilo, para fazer esse planejamento. Agora, teve coisa que a gente nem estava imaginando, né? Por exemplo, o aluno chegar e querer abraçar o outro com tanta naturalidade nesse momento de pandemia, né? Então, eram coisas que, por mais que a gente imaginasse, a gente achou que eles iam chegar com muito mais respeito àquela restrição. Mas a gente vê que realmente você tem que ter uma mudança de cultura ali, né? Por exemplo, esse estudo remoto, né? A gente manter realmente o máximo de contato ali online com os alunos, conscientizando eles de como que eles têm que atuar no presencial. Bom, com relação, né, aos horários, foi isso que eu falei, a gente estabeleceu os turnos, que aí fica mais difícil, né, no caso do campus, né, com certeza, mas lá a gente teve toda essa organização de horário para deslocamento, né, quando a gente tem troca ali dos alunos, né, a gente tem o aluno deslocando num fluxo, a gente teve até uma mudança, a gente tinha reservado uma área para o aluno subir e outra para descer,
Depois a gente liberou tudo para o aluno subir, porque era um horário só dos alunos chegando. Sempre pensar, gente, que nesse acesso ao prédio não pode ter aglomeração. Então, tem que pensar muito no número de pessoas que você vai colocar no prédio naquele determinado horário e sempre pensar no número de pessoas que vão estar atendendo. Então, se você vai aferir a temperatura, você não pode ter só um termômetro ali, nem dois, né? Você tem que ter um número considerável, proporcional ao número de alunos que você está colocando. Essa questão do lanche, que até o Gustavo falou anteriormente, a gente estabeleceu um horário para o lanche, tá? Só que quando a gente foi realizando as aulas, a gente percebeu que, na verdade, foi muito mais efetivo usar aquele tempo didático, o tempo onde o professor dá o intervalo quando deu aquele tempo didático ali, que você já está vendo que o aluno está cansando, está desviando a atenção, e isso acabou com que cada sala, cada laboratório tivesse dando seu intervalo num tempo diferenciado. Então, a gente não teve essa aglomeração, nem no banheiro, nem no corredor, em lugar nenhum, justamente porque cada um foi dando um intervalo em tempos diferentes, tá? Isso aí foi muito efetivo lá na instituição. Bom, então, finalizando aqui, né, pra vocês não cansarem, né, é só falar do Rubem Alves aí, que eu acho que é uma citação muito propícia para o nosso momento, né, que ele fala que o milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Eu acho que nesse momento a gente está passando pelo fogo e a gente, do milho, a gente vai virar uma pipoca maravilhosa, né? Gente, muito obrigada. Aqui estão as referências utilizadas aqui. Obrigada. E agora a gente pode, eu acho que é agora, né, Vi, que a gente vai responder as dúvidas aí que vocês tiverem, tá? Obrigada. Deixa eu... Obrigada, professora Cristiane, professor Gustavo. Olha, foi maravilhoso. Agora nós ainda temos a professora Flávia para falar do aplicativo. Então, eu vou falar rapidinho, né, sobre o monitoramento que a gente está utilizando dos discentes, docentes, pessoal técnico administrativo aí, que é através de um aplicativo. Né? O meu nome é Flávia, para quem não me conhece, eu sou coordenadora adjunta aqui na Univasso, né? Eu sou clínica, pneumologista, tenho mestrado pela USP e a Univasso fica aqui em Ipatinga, né, no leste de Minas. Então, vou entrar logo, né, na criação aí do comitê de crise, que foi em março de 2020, e esse foi o primeiro passo aí do aplicativo. Esse comitê de crise ele foi composto por 10 profissionais que atuam aqui na escola, sendo 8 médicos, sendo 2 desses 8 os coordenadores do curso e adjunto, e o diretor financeiro e diretor geral. O comitê de crise, né, ele começou então a discutir bastante as questões, a situação, como é que a gente ia fazer, todas essas perguntas que surgiram aí no início, e aí houve a ideia de fazer esse monitoramento, porque a gente teve autorização para retorno dos nossos alunos do internato, né? Então, bem no início, que as aulas foram suspensas, logo depois a gente conseguiu voltar os internatos, né? O restante a gente ainda não voltou. Aí a gente pensou em criar esse aplicativo como uma forma de monitorar os nossos trabalhadores e os nossos alunos, e também o comitê discutiu bastante sobre os fluxogramas, o que a gente ia fazer, né, com as diversas possibilidades aí que foram sendo encontradas, para poder a gente ter esse controle e orientação depois do que o aluno, como é que esse aluno iria repor, se ele iria ter que ficar com a aula suspensa, né? Então, a gente foi definindo todas essas questões, definimos um professor por período, que ficou responsável, então, pelo monitoramento da turma, né? O aluno, então, ele recebia um link para o acesso ao aplicativo, né? Então, ele entrava aqui, aí vinha logo em seguida essa tela, onde ele digitava aqui a sua matrícula. Se fosse, então, um funcionário da escola, um professor ou pessoal técnico administrativo, digitaria aí o CPF. A primeira pergunta, então, é a respeito, né, do segmento das normas de biossegurança. Então, ele responde aí se ele está seguindo ou se ele não está seguindo. Se ele responder que não está seguindo, aí surge, então,
uma orientação falando sobre a importância do segmento e quais são as normas de biossegurança que ele deve seguir. Depois a gente vai perguntar se ele está apresentando algum sintoma aí que possa ser sugestivo aí da COVID, e aí ele vai então responder sim ou não e vai passando então para frente. Se ele responder que sim, aí eu pus aqui só é o único que eu estou colocando, né, para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Aí se ele responde que sim, aí tem as orientações. Então fique no seu domicílio, procure atendimento se ele tiver alguma dessas queixas, orienta também sobre a realização dos exames, que é uma dúvida enorme dos alunos, né, quando fazer os devidos testes. Depois a gente avalia se ele tem contato em casa, domiciliar com alguém com sintomas, se ele teve contato com um caso confirmado, e se ele teve contato com um caso suspeito, e aqui considerando que não seguiu as medidas aí rígidas de biossegurança. Então, dependendo da resposta que esse aluno vai dando, o aplicativo vai orientando esse aluno. No caso aqui, se ele responder sim para essas 3 perguntas, vai aparecer, então, o contato do professor, né, e a orientação dele procurar o professor, para que o professor, então, suspenda a entrada dele na escola, né, ele vai ser liberado daquela aula, e aí o professor já vai fazer o acompanhamento dele e o retorno dele, como que vai ser, onde ele vai fazer, então, a reposição das aulas que ele perdeu. Se tem algum colega ou professor também, né, uma outra pergunta que a gente colocou, se o aluno sabe como fazer o isolamento domiciliar, né, em caso de necessidade, aí se ele não sabe, vem todas as orientações também do que fazer. Se faz parte do grupo de risco, aqui ele vai se responder que sim, também vai ter a orientação dele procurar o coordenador ou o professor. Caso a gente já tenha discutido o caso daquele aluno e tenha decidido que aquele aluno poderia frequentar a escola, então ele não precisa mais responder essa pergunta. Por último, né, do aplicativo, a gente colocou isso aqui porque a gente acha importante, né, o aluno aí assumir algumas responsabilidades, se responsabilizar, né, e esse aplicativo vai responder todos os dias, né, tanto os alunos, quanto professores, quanto o pessoal que trabalha na escola, responde todos os dias. Então, a gente achou importante responsabilizar essas pessoas, porque aí elas vão ter que pensar, né, naquele risco que eles estão tendo e o que eles estão oferecendo aí para os demais colegas ou profissionais que trabalham junto com eles. Por fim, de acordo com as respostas que o aluno ou o professor, né, tiver, ele vai ser liberado. O aluno tem que fazer um print dessa tela, né, ou ele também pode ter o acesso negado. Então, quando ele chegar na portaria do ambulatório e da escola, ele mostra, né, na verdade, na escola não está acontecendo atualmente, mas no ambulatório, sim. Então, tem o porteiro, tem o segurança, ele vai, então, mostrar o aplicativo, a data e a liberação, vai permitir entradas, vai aferir a temperatura, avaliar a máscara, se tiver tudo ok, ele pode entrar, então, para o trabalho no ambulatório. Aqui foi o fluxo que a gente desenhou, né? Então, é um material extenso, eu não coloquei, e deixei aqui só um exemplo para vocês verem, né? Então, dentro de acordo com o que esse aluno fornecer de informação, a gente desenhou o fluxo para todas as situações. Então, caso o aluno ligue para o professor e avise, né? Eu estou com sintoma que é considerado suspeito. E aí a gente vai ter, então, o passo a passo do que vai ser feito com aquele aluno. Se ele apresentar, né, uma outra situação, teve contato domiciliar, o que a gente vai fazer? Então, a gente desenhou todos esses fluxos para facilitar aí o controle do professor e a tomada de decisão do professor que está monitorando aquela turma, né? Então, esse professor ele tem uma planilha, então ele vai falando, fulano, hoje, dia tal, ele está suspenso das atividades, aí ele vai acompanhando o aluno, o dia do retorno, quantas aulas perdeu e vai encaixando aí nos outros grupos para que esse aluno faça a reposição.
Uma coisa que a gente viu que é muito importante é a gente dar essa oportunidade do aluno, o aluno ter certeza que ele vai ter a oportunidade de repor essas aulas que ele perdeu. Porque quando ele não tem essa certeza, eles às vezes começam a querer esconder. Eu acho que eu não vou não, porque senão depois eu vou, não sei se eu vou conseguir repor. Então, uma coisa que a gente deixou muito claro para eles, a gente vai repor, né? Então, o que perdeu, a gente vai monitorar, vai repor, fazer reposição em outro grupo, em outro turno. Então, a gente não tem tido problema quanto a isso, né? Os alunos estão bastante satisfeitos. Muitos casos, então, muitas reposições, os professores que estão monitorando as turmas, eles estão tendo esse trabalho aí, né? Por isso a gente acabou colocando um professor, a gente ia pôr um professor para todo mundo, depois que a gente viu, assim, como que é difícil, né, a situação e como está tendo muitas situações de parentes, de gente que mora em casa, com sintomas, com suspeita, tem gente que testa positivo, não teve sintoma, então a gente teve que desenhar todas essas situações para que a gente soubesse fornecer uma resposta aí, uma conduta aí diante do nosso aluno. Eu acho que é isso, né? Então, eu não coloquei muitos detalhes, porque a gente queria uma aulinha curta, mas dá para ver aí como é que o aplicativo funcionou. Ótimo, Flávia. Muito obrigada, viu, Flávia, pela sua colaboração. Gente, para os três, para o Gustavo, para a Cristiane e para a Flávia, eu achei que foi muito bom. Muito obrigada por vocês terem ajudado a gente. Passado. Gustavo, a parte teórica, Cristiane, o hands-on, vamos lá colocar na prática, e esse aplicativo completou tudo. Muito legal. Muito bom mesmo. Gente, nós temos algumas questões. Alguém tem pergunta para fazer? Cris, vocês colocaram uma escada subindo e uma descendo quando vocês organizaram o fluxo dos alunos? Não, quando a gente pensou a primeira vez, a gente tinha colocado, Antônio, aquela lá perto do elevador, na portaria, a gente tinha colocado ela só para subir e aquela central para descer. Só que como os alunos iam chegar todos no mesmo horário, a gente preferiu dar livre acesso de todas as escadas para subir e depois ele desce. Naquela escada a gente está com uma seta para cima e outra para baixo, por quê? Muitas vezes o colaborador ele pode estar se deslocando para fazer a higienização. Então, mesmo quando ele está se deslocando, um está de um lado e o outro. A gente tem um fluxo, cada um num canto, mas isso não é aluno subindo e descendo, não. Entendeu? Foi super funcional. Não deu muita aglomeração, porque eu achei 200 pessoas chegando no mesmo horário, saindo no mesmo horário, muita gente. Não deu, foi maravilhoso, assim, a entrada, a gente ficou com 10 pessoas aferindo a temperatura lá embaixo, né, e deu uma entrada, um fluxo de entrada muito bom. Logicamente que a prioridade é que os alunos usem a escada, né, e aí você sabe a luta que do aluno subir a escada, mas depois de 3 meses em casa, né, chegamos lá em cima quase morrendo, né, sem ar. Mas, assim, foi muito funcional, não deu aglomeração, 200 alunos deu para receber, assim, tranquilamente. E o que não deu certo? O que vocês tiveram que ajustar? O Rodrigo falou da questão do cansaço do professor, O que, por exemplo, né? Mas teve coisa que a gente ajustou, Antônio, antes de começar, tá? A gente planejou de um jeito, quando o aluno chegou, que entra muito essa questão de reflexão. Por exemplo, no laboratório de anatomia, era banco, esse banco... Sem encosto. Aquele banco de madeira que eu coloquei, sem encosto, exatamente. E aí, o aluno ia ficar 6 horas ali, a gente adotou aquele sistema de colocar uma televisão e GoPro para transmitir ali ao vivo a imagem da peça anatômica, né? E o aluno ficaria distante. Então, o coordenador lá falou assim, nossa, isso aqui os alunos não vão aguentar. A gente substituiu por carteira. Os alunos amaram, né? Porque aí tem encosto, é acolchoado, e os alunos adoraram. Eles acharam, assim, fantástico. O professor, ele realmente tem que se adaptar, tá? Aí foi a questão dessa comunicação.
Para todos os professores, a gente comunicou que ele ficaria lá 6 horas, então ele dá, dependendo da disciplina, 3 horas, 3 aulas práticas que ele daria, normalmente, ele ia dar naquele dia. Então, ele tinha de construir uma rotina em que não tivesse essa fadiga excessiva. Então, hoje a anatomia, ela se adaptou a isso, né? O Rodrigo já saiu, mas, por exemplo, a anatomia colocou, inicia puxando a teoria, fazendo um pequeno lembrete ali, e aí ela já vai introduzindo a parte prática. Quando os alunos começam a ficar meio assim, começa a chamar eles individual para ver a peça. Então, assim, é um jogo de cintura do próprio docente. Ele vai ter que se esforçar. Eu também dei aula prática, assim, é muito desafiador, mas funcionou, os alunos saíram super satisfeitos. Eles, assim, saíram de lá postando coisas que a gente ficou assim, meu Deus, que maravilha. A gente não teve nenhum ponto ainda que a gente encontrou, assim, errado mesmo, não, sabe? De parar para falar assim, nossa, isso aqui não vai funcionar. A única coisa que tem que ter uma organização grande é essa questão do horário, porque o aluno só vai entrar se o nome dele estiver lá na portaria, né? Então, assim, é muito detalhe de comunicação, sabe? Qualquer erro, em qualquer dessas pontas, você vai ter um problema ali de aglomeração. Esses fiscais de corredor, quando os alunos tinha aquela tendência a aglomerar, eles são essenciais. Que ele pede para o aluno chegar para trás, ele pede para manter 1 metro. O maior problema de todos é essa questão cultural do próprio aluno. Tá? Isso aí vai ser uma coisa, assim, que a gente vai enfrentar muito. Ele tem uma tendência a se aglomerar que é inacreditável. Eles foram, por exemplo, lanchar, você tira a máscara. E aí eles tiravam a máscara, chegavam perto do outro para conversar, contar um casinho ali mais baixo. Eu falei, gente, não pode, gente. E até o lanche, compartilhar lanche, coisa que antes era super comum, né? Hoje você não pode pegar um pedaço do seu chocolate e dar para o seu coleguinha. Tudo que a mãe da gente ensinou no jardim da infância está quebrado agora. Nós falávamos, vamos dividir, agora é nada de divisão. Então, assim, são coisas culturais, isso aí é o ponto que eu achei mais crítico. Mas isso aí a gente vai ter que ir educando e conscientizando. Capacitando os alunos também agora, cada um cuidar de si e cuidar do próximo, né? Até sair vacina, hein? Até sair a vacina vai ser muita luta. Vamos ter que manter esse distanciamento, mudar os hábitos, cada um por si. Exatamente. Até água, Viviane, eles queriam compartilhar, assim, sabe? Você quer agora? Eu falava, gente, não pode, gente, agora não. A gente dá copinho, vai ali, pega seu copinho, mas numa mesma garrafinha ninguém bebe. Dá um gole. Exatamente. E assim, você vê que é cultural, é tudo que a gente sempre viveu, é super natural. Só que agora não pode mais. Eu tô falando assim, da prática, o que a gente viu de dificuldade foi isso, que são coisas que a gente achava que todo mundo ia chegar, tipo, não vou fazer, mas na hora que você vai lá ver, você tem que estar em vigilância constante. Gustavo, ficou satisfeito com a complementação aí da prática? Eu acho que é fundamental, né, Cristiane, contar realmente como que é, né? Porque é muito lindo a gente ler, falar assim, né? Eu acho que faz muita diferença quando a gente escuta como que está sendo feito, né? O que está acontecendo de imprevisto, ou está funcionando, né? Muito bom. E foi muito bom porque complementou e contemplou o que a gente quer, né, Alexandre, em Toledo? A questão prática mesmo, a questão da vivência. É o que a gente está querendo passar aqui para os colegas, para todo mundo vivenciando essa mesma dificuldade, né? Cristiano, eu tenho mais ainda tem um pergunta. aplicativo aí da Flávia que eu adorei esse aplicativo, Flávia. As ordens. Porque eu acho que esse aplicativo ele vai trazer justamente essa consciência que tem que ter, né? Que todo mundo tem que ter de responsabilidade. Porque antes a gente ia trabalhar gripado, com febre, numa boa, né? Sempre foi da nossa cultura. A gente pensava, não posso deixar 50 alunos me esperando e você ia passando mal. Agora a nova responsabilidade fique em casa, né? E esse aplicativo, eu acho que ele veio para essa conscientização, né, Flávia? Muito importante. E, Flávia... responsabilizar no final, assim, eu estou falando a verdade, é isso que está acontecendo, né? É uma forma de ajudar nesse movimento cultural aí.
Isso. Eu achei genial, Flávio, vocês linkarem o acesso do estudante, né? Isso passou a ser uma carteirinha para entrar, né? Então, é fundamental, porque é muito diferente quando você, por exemplo, faz as mesmas perguntas num questionário do Google e manda, por exemplo, por e-mail dos alunos, né? A gente fez, a Prograde aqui fez um levantamento sobre acesso à internet e a gente custou demais a conseguir a resposta de todos. E assim, sobrou no final um tantinho que para cada coordenador correr atrás, né, de telefonar, usar o WhatsApp, fazer o que for. E quando você coloca isso como um acesso, então são etapas que ele precisa cumprir para entrar na escola. Aí é muito legal. E tem o QR Code, né, na porta do ambulatório. Se ele falar, não sei o link, aí já tem o QR Code lá que ele pode usar também. E o aluno que chegar sem o celular, Flávia? Porque nessa pandemia eu já vi de tudo. Ele não entra. Se ele não tiver celular, aí ele pode conversar com a gente, para a gente poder... Mas a gente não teve nenhum caso. Não teve? Nenhum caso até agora. Não, porque a gente teve gente falando, tipo assim, não na prática lá, porque a gente não tinha isso. Mas no EAD teve aluno que falou assim, não posso participar porque o meu celular, sei lá, aconteceu um problema. E aí, se ele chegar lá no internato, no ambulatório, falar, olha, acabou minha bateria. Se ele falar isso, não tem, aí tem lá para ele, a gente ia colocar um totem, sabe? Totem. E ele poderia responder na hora, mas ainda não está pronto. Mas a ideia, assim, até para colocar, espalhar mais, se o aluno não for... Né? Mas como a gente não voltou ainda para a escola, então tá só no ambulatório, a gente não teve nenhum problema. Mais reduzido. Que bom. A ideia era colocar um totem que ele pudesse também fazer na hora, se ele quisesse. Né? Esse programa de acesso, ele pode acontecer, né, acesso à internet, né, a gente está no remoto há muito tempo. E às vezes acontece. Eu, por exemplo, segunda-feira fiquei 2 horas sem luz em casa. Se eu tivesse que dar aula, não tinha jeito, né? Só pelo celular, né? Manual, né? Essa semana eu fui barrada lá, porque eu tenho muito tempo que não ia, né? E eu esqueci de responder, nem lembrei. Chegou na hora, e aí eles falaram, não, aí eu pus a minha senha, foi a primeira vez que eu estava respondendo, não deu certo. Meu CPF começa com 4 zeros, então a maioria das vezes as pessoas digitam errado. Aí tinha uma folha. Aí ele falou, então, Flávia, você vai ter que preencher a folha. Aí eu preenchi as respostas. Tá. E tem a folha que substitui. Isso. Então eles estão fazendo, tem as folhas, e aí eu tive que fazer, né? Para poder dar exemplo também. Provando o próprio veneno, né? É isso aí. Me parece que aquilo que a Cristina colocou, né, que a questão da comunicação efetiva é fundamental, né? Esse é um instrumento que parece muito interessante mesmo, né? Muito ágil nesses momentos em que a gente precisa de uma comunicação rápida, né, e um autocontrole, né, uma autorregulação. Então, me pareceu realmente muito interessante essa proposta aí. O pessoal da AFIA mesmo que produziu, como é que foi? Foi lá na escola. Foi lá na escola. Aí a gente até, assim, pode disponibilizar para eles, para todo mundo, mas foi a Univasf mesmo que montou. Foi o comitê de crise lá da Univasf que montou. Assim, a gente fez primeiro o manual, com todas as condutas, o que a gente ia fazer, a gente vem discutindo muito, né, e assim, caso acontecer isso, caso acontecer aquilo, e fomos montando primeiro o manual. Aí a gente pegou desse manual, ficou fácil de montar o aplicativo, né, porque já estava com esse conteúdo no manual. Aí o pessoal da TI, lá da Univasf, que fez, foi tranquilo de fazer. Ok, parabéns. Eu fiquei na dúvida, Flávia, assim, olhando as telas, não deu para ver se é um aplicativo mesmo que a pessoa instala ou é um site que ele acessa e preenche o questionário. É um site. É um site, né? Porque eu tive essa impressão. É um questionário. Que é um site. Na verdade, ele não baixa. Ele tem o QR Code, baixa ali na hora, né? Ele não baixa o aplicativo, né? Ele acessa o site, e aí o site no final dá um sinal verde ou um sinal vermelho, e ele faz o print da tela que vai funcionar como o acesso dele, né? É isso. Eu fiquei com essa impressão mesmo. Ô, Cris... Então, desculpa, Toledo.
O que você ia falar, Toledo? Eu ia perguntar se vocês estão usando, tipo, sala de aula invertida na prática, vocês estão disponibilizando as aulas teóricas antes, ou o professor está dando aula teórica online e faz a prática logo em seguida? Então, o que aconteceu? A gente finalizou o conteúdo teórico antes de voltar à prática, né? Então, os alunos já tiveram esse conteúdo, então funciona como uma sala de aula invertida mesmo. O que a gente teve a experiência lá, porque a gente ficou reunindo com os professores também para até uma troca de experiência. O que a gente fez durante a aula prática, você retomar a teoria. Entendeu? Então, por exemplo, na bioquímica aplicada, eu coloquei caso clínico daquela prática que você vai executar, por exemplo, da diabetes. Eles vão medir glicemia, vão medir hemoglobina glicada. Antes de fazer isso, colocou um caso clínico, pediu para eles identificarem lá todos os fatores de risco, toda a clínica, e você retoma a teoria inteira, só que aí ele já sabe porque ele já teve a teórica. E no segundo semestre, provavelmente vai acontecer algo muito parecido, porque a gente vai ter um tempo agora para concluir a prática do primeiro, enquanto isso a gente já está na teoria do segundo semestre, entendeu? Entendi. E você usou Socrative, Google Forms, alguma coisa assim, ou foi só expositivo? No EAD? Não. No EAD, sim. Não, retomada. Não, no laboratório, não, Toledo. A gente não autorizou, os laboratórios já tinham essa regra, os alunos não podem entrar com celular. Pode ter celular. Não podem entrar com celular. E nesse momento, foi mais marcante isso ainda, né? Porque o celular ali, ele se torna facilmente uma fonte de contaminação. Né? Então, aí eles não entram, então não tem esse tipo de interação dentro, não. A gente fez outras metodologias que foi o que eu falei antes, a gente tem que regredir um pouco nesse momento, tá? Cartãozinho, levantar cartãozinho, esse cartãozinho são emplastificados, esterilizados, ó, verde, vermelho, tem um aplicativo que lê, né? Lê, o aluno fica com QR Code, o professor fica com o ele celular. Coloca a letra A, letra B, e tem um aplicativo. Isso. Eu nunca usei, não, mas eu tenho até ele instalado. Mas ele é com QR Code mesmo. Os alunos ficam, aquele QR Code indica A, B, C, e você faz a leitura ali da sala. Né? Mas assim, você tem agora o papelzinho substituindo o celular. Eu tenho esse que eles me indicaram. Funciona, viu, gente? Chama Plickers. Nunca usei, não, mas eles falaram que lê. Eu já vi ele, mas não usei também, não. Com a câmera você lê o grupo assim, ele te totaliza as respostas. Ô, Cristiane, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que os alunos, então, iriam um turno 3 vezes na semana, né? Isso. E aí daria a carga horária, seria toda reposta. Aí deixa eu só... assim, porque isso aí realmente dá uma confusão. O que acontece? Por exemplo, primeiro e segundo período da medicina tem uma carga horária muito maior prática, né? Tirando lá dos internatos. Então, o que você faz? Ele não volta para cumprir todas as disciplinas práticas de uma vez, não. Uma turma está fazendo bioquímica. A outra turma está fazendo histologia. Como você está dando 6 horas ali, o período que ele precisa para cumprir é bem mais curto. Então, por exemplo, bioquímica são 20 horas. Eles vão ter 3 encontros. Entendeu? Então, teve 3 encontros, ele está liberado. Foi para uma outra disciplina. Entendi. E aí ele vai cursar aquela outra. Com isso, você consegue só 3 vezes na semana. Fez um rodízio, né? Isso aí foi o maior quebra-cabeça nosso, tá? A questão da gestão de horário é um quebra-cabeça, assim, de deixar sem dormir, tá? Mas ele funciona. No final, você consegue fechar tudo bonitinho. E consegue garantir esses 3 dias só. Eu acho que a maior qualidade de vocês foi ter mantido a sanidade mental enquanto organizavam o processo e executavam, né? Acho que nesse Mais caso, ou menos, né, Alexandre? Você vê que a gente ficou meio assim depois. Né? Mas eu acho que é a questão da sustentação pedagógica, né? Quer dizer, você sustentar que, né, vai dar para fazer e organizar como vocês fizeram. Exatamente. E ter suporte, né? É interessante. É privilegiado para a gente poder ir aprendendo com vocês, para a gente poder voltar com mais segurança. É só dar umas risadas que a gente mantém nossa sanidade. A equipe é muito boa. É uma família, né? Então a gente fica lá se divertindo. Isso é fundamental. Rir da tragédia é excelente. Flávio falou que testou as coronárias dele durante esse período.
Agora a Cris tem esse sorriso lindo e largo, é a marca registrada dela, né? Então ela está sempre rindo, fica mais fácil. O Flávio é mais estressado, mas ele sobreviveu bem. Nem vai precisar fazer ergométrico agora, já passou pelo teste fisiológico. O Flávio é ótimo. O Flávio é um dos que mata a gente de rir, tá vendo? Ele quase morre, mas ele deixa a gente rir, tá ótimo. Na época que eu estava aí, o Flávio despertava o meu pior, né? Mas agora você vai ver, quanto coordenador, você vai ter muita coisa para dividir com ele, tá, Thalê? Então, gente, eu acho que a gente pode agradecer, né? Agradecer a Cris, ao Gustavo, a Flávia. E a gente, o próximo agora, eu não vi a data, dia 5, dia 19 de agosto. Aí a gente vai estar falando sobre os aplicativos para as aulas interativas. A gente ainda não tem nenhum candidato, não. Tem, Toledo? É você? Tem. Bom, se não tiver ninguém, eu falo, mas eu pedi para a professora Maria Turci, que é professora, ela participou da reunião passada, né? Ela é professora daqui do mestrado da graduação e ela trabalha muito com Socrative, então eu pedi para ela falar sobre Socrative, ela vai confirmar a data. Se tiver mais alguém que tenha experiência, sei lá, aí com a gente coloca no grupo. A gente coloca no grupo, se mais alguém tiver tendo experiência para poder passar para a gente. Né? Então tá. Agora a gente vai ter, depois agora dessa nossa reunião, a gente vai pedir para o professor Gustavo e Toledo, que vão estar liderando essa chapa integração para direcionar a nossa regional de Minas Gerais. Então, vou pedir para o Gustavo tomar a palavra agora. Agradeço a presença de vocês terem participado, terem ajudado e estar mantendo o nosso grupo assim, super interessado, com assuntos interessantes que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Muito obrigada, gente.